Vamos ler o texto, amados, é 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Querido Deus, abençoa-nos nessa noite. Dá-nos a tua graça ao expormos, ó Deus, esse texto, para que possamos compreender a importância da Bíblia na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada momento desta exposição, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós gostaríamos de, nesse dia da Bíblia, falar sobre a importância dela na formação do caráter, na formação do homem. O texto ele é bem claro. 2 Timóteo 3, Paulo escreveu para Timóteo, e esse texto é sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, das sagradas letras na vida do homem. Temos diante de nós um desafio grande, que é o mundo incrédulo, que são os diferentes tipos de vida que surgiu nessa última década. Quem nasceu nos últimos anos do século passado teve essa experiência de coisas antigas e coisas modernas ao mesmo tempo. Então, quem nasceu nas últimas décadas do século passado vai saber o que é uma cristaleira, por exemplo, né? Mas se perguntar a alguns jovens, você já viu uma cristaleira? Vai pensar que é um palavrão que a gente está chamando. Você já viu um porta-chapéu? Você já viu uma máquina de datilografia? Então, muitas pessoas aqui, né, nem sabem o que é isso. Alguns fizeram, eu tenho certeza, o teste de datilografia para entrar em algum curso de banco. Rosenberg está dizendo que fez, né? Então, essa transição de um século para o outro foi assim, de renovação de muitas coisas. E hoje nós temos, inclusive, a transmissão do culto pela internet para várias pessoas que estão aí nos assistindo em suas casas. E a palavra de Deus permanece atualizada. Interessante pensar que os tempos mudam, mas a palavra de Deus sempre permanece a mesma. Isso traz para nós segurança e certeza de que podemos ter o que é necessário para que o homem seja educado por Deus, orientado por Deus e possa ser uma bênção para o mundo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tu, porém. Ele vem falando de outras pessoas, de outros tipos de caráter, de outros valores. Mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo e para nós nessa noite, quando ele diz tu, porém, é algo específico, né? Nós não podemos, irmãos, nos espelhar ou seguir a mentalidade humana. Quando lemos essa expressão tu, porém, significa que os outros podem fazer o que quiserem, mas tu, Timóteo, não. Por que? Nós vamos ver. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E são aprendizados, irmãos, que essa tecnologia avançada e essa inovação de informação, de tantas coisas, não consegue dar ao homem. Porque nós estamos falando de um texto que foi escrito no primeiro século. Algo que, escrito no primeiro século da nossa era, continua fazendo o mesmo efeito, que é a permanência naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. Falando para Timóteo e para todos nós nessa noite,
e sabendo de quem aprendeu. Então, se nós queremos, irmãos, um mundo melhor, nós precisamos de educação, de orientação, de base bíblica. Precisamos de conversão. Precisamos conhecer Deus. E o apóstolo continua falando para Timóteo, dizendo que estas coisas ele aprendeu desde a infância. Felizes aqueles pais que levam seus filhos para a igreja logo cedo. Felizes aqueles filhos que vão para a igreja logo cedo para receber o ensinamento bíblico, para buscar de Deus valores que certamente nunca vão desaparecer. A máquina, como já disse, de datilografia sumiu, não existe. Mas a educação cristã, queridos irmãos, ela é a mesma. Ela permanece a mesma porque Jesus é o mesmo. Porque Deus é o mesmo. As coisas mudam, mas Deus jamais mudará. Porque Ele é fiel. E Ele quer que o seu povo também seja inteirado, seja abençoado. Os costumes mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Os ensinamentos de Deus são os mesmos. A Bíblia não precisa buscar uma nova edição. Não precisa, queridos, porque a Bíblia já é completa. Existiu esses séculos todos e permanece atual. A Bíblia é atualíssima. Nós louvamos a Deus pelo poder de atualidade que essa palavra tem, porque são os mesmos valores, os mesmos conselhos para pessoas que viveram há milênios atrás, mas esses valores não foram renovados, eles não foram atualizados, porque eles permanecem o mesmo, porque Deus é fiel para sempre. E além disso, Deus será fiel sempre. Nós jamais precisaremos de atualizar nosso Deus, porque Ele será sempre o mesmo. De vez em quando estamos buscando, novas atualizações para o celular, para o computador, sempre atualizando. Mas nos alegra saber que o nosso Deus não precisa mais ser atualizado, porque Ele já está eternamente atual. Deus não é um ser histórico, mas Deus é um ser sempre presente e sempre o mesmo. E vale a pena então crer nele e saber que você aprendeu, que nós aprendemos as sagradas letras que podem nos trazer sabedoria, e não só uma sabedoria para as coisas do mundo, mas nos encanta quando no verso 15 o texto diz que desde a infância sabes as sagradas letras. E o resultado de saber isso é que essas sagradas letras podem tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando eu penso em sabedoria, queridos irmãos, eu sempre procuro diferenciar sabedoria de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Sabedoria seria colocar em prática o conhecimento adquirido. Será que uma pessoa que estudou música, por exemplo, que conhece toda a teoria musical, mas será que essa pessoa consegue colocar em prática? Uma pessoa que faz o teste de direção, precisa da carteira de motorista e recebe toda a teoria, mas quando colocada na direção de um carro, mesmo sabendo toda a teoria, mas essa pessoa não sabe dirigir. Então, a nossa conclusão é que sabedoria é colocar em prática o conhecimento adquirido. Isso se aplica na nossa vida como crentes. Conhecemos Deus, estudamos Deus, escola dominical todos os domingos, lemos a Bíblia, mas muitas vezes nos comportamos como aquele motorista que tem só a carteira, mas não sabe dirigir. Significa que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para colocar em prática o conhecimento que recebemos em cada culto. Estamos indo na igreja, estamos buscando Deus para adorá-lo, estamos buscando a graça de Deus na nossa vida, mas muitas vezes nos falta
queridos irmãos, esse ensino da sabedoria. Certamente temos pessoas aqui com a idade um pouco mais elevada e que talvez não tenha um nível de escolaridade muito alto, mas digo isso até com um certo orgulho, porque são pessoas que são sábias nas Sagradas Escrituras e são pessoas que dão testemunhos tremendos aqui na nossa igreja. Ela pode não ter um grau de escolaridade alta, mas ela é uma pessoa sábia, porque ela sabe falar, porque ela sabe dar conselho. E essas pessoas que eu estou falando, elas sabem quem são. São pessoas que não têm um diploma, mas têm a sabedoria de Deus na vida, para falar, para evangelizar, para dar testemunho. Então, queridos, as letras, as sagradas letras, elas têm esse poder de trazer para nós algo que nós não encontramos no conhecimento acadêmico, mas temos a graça de ter um professor chamado Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos ensina a viver em casa, que nos ensina a conviver com o marido, com a esposa, pessoas sábias, que têm a palavra certa na hora certa, porque não há coisa melhor do que você dizer o que deve ser dito na hora certa. E o Espírito Santo de Deus é esse nosso mestre, que nos ilumina para não só dizermos muitas vezes o que é preciso dizer, mas sempre eu gosto de repetir essa frase: não há coisa mais difícil do que entender o não dito. Entender o dito é fácil, mas o grande desafio do crente, o nosso grande desafio, Rosenberg, é entender o não dito. Porque há situações na vida do casal, por exemplo, que a mulher está sofrendo, mas nem sabe dizer. E o marido também passa por isso. Aí cabe a um dos dois discernir. E feliz aquele que tem essa sabedoria de discernir a palavra que não é dita. Mas o Espírito Santo de Deus, amados, ele nos dá essa graça de discernir o que deve ser dito e também discernir o que não deve ser dito. Temos que aprender a não dizer, porque muitas vezes o dizer prejudica. Mas um gesto, muitas vezes, fala muito mais alto do que uma palavra que agride, do que uma palavra que desanima. Nunca diga a seu filho: meu filho, você não vai ser nada na vida. Em nome de Jesus, queridos, nunca diga isso, porque você não sabe até onde vem, até onde vai, qual é o limite, porque o nosso Deus, irmãos, Ele nos ensina no silêncio da nossa vida. Então o apóstolo diz para Timóteo que desde a infância ele sabe as sagradas letras, e nunca houve, queridos, tanta necessidade de investir nas nossas crianças, de orientar nossas crianças de forma clara, de forma abençoada, mas orientar os nossos filhos. E eu não estou dizendo isso só porque eu tenho agora 2 netos, né? Deus me deu a graça de ter 2 netos, numa diferença de 6 dias, de um para o outro, Caio e Kaique, que certamente eles não estão me vendo nem ouvindo, que estão com 1 mês de vida, mas os pais estão, né? E sabem que nós temos que ter um zelo muito grande pela educação devido às mudanças ideológicas que têm acontecido no nosso mundo, e nós precisamos reagir a isso. Precisamos ter a coragem de voltar à Bíblia, de fazer a leitura para eles, para essas crianças que nascem aí. Nessa pandemia, irmãos, nós tivemos um acréscimo muito grande na igreja, mas foi de crianças, porque os pais ficavam em casa, não vinham para a igreja, enfim. Aí aumentou a população infantil, né? Muita criança. Agora só que a igreja precisa ter cuidado com elas, orientar, colocar no caminho certo, né? Ter amor por essas crianças, o futuro da igreja. Então, queridos, esse texto é maravilhoso porque enaltece a importância da Sagrada Escritura. O texto diz que, no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Estava meditando nesse versículo, irmãos, e achei interessante.
Peço a Deus que me dê a sabedoria para explicar o que eu tenho para dizer. O ar que a gente respira, irmãos, ele é uma mistura homogênea, né? Todo mundo sabe disso, que é gás carbônico e gás oxigênio. E quando a gente inspira esse ar que é homogêneo, mas só nos interessa o oxigênio. A gente se beneficia do oxigênio e o restante a gente, na volta da respiração, o gás carbônico não interessa para ninguém. O oxigênio, o gás oxigênio é o que nos faz estar vivos. Se nós não tivermos oxigênio, nós vamos morrer. E é interessante, queridos, que Deus nos dá o oxigênio e não cobra nada. Veja que Deus gracioso. Toda hora nós estamos respirando, inspirando e expirando. E eu fiquei pensando, né, quando Deus estava inspirando a palavra dele. Pense comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E não dá para não pensar nisso. Deus não é um homem, claro. Mas a inspiração de Deus é o oxigênio que revela a vontade do próprio Deus. Então o Senhor Deus estava inspirando os escritores que escreveram a Bíblia a escrever algo que veio da mente de Deus. Nesse processo de inspiração, nós temos certeza, queridos, que todas as palavras das Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Deus único, vivo e verdadeiro. Ele teve o cuidado de deixar para o seu povo, deixar para a sua igreja, o verdadeiro sumo que sustenta a nossa vida. Deus, ele teve esse cuidado de gerar em nossas vidas esse oxigênio. Não apenas o oxigênio como algo físico, mas muito mais o oxigênio da revelação da sua vontade, tanto para o seu povo todo, como também para cada um de nós. Deus, ele nos revela através da sua inspiração. Ele está todo dia nos dando, irmãos, este suporte de oxigênio, vontade de Deus, para que a gente compreenda e para que a gente possa viver dentro daquilo que Ele espera que façamos, porque Ele também nos dá a graça e a sabedoria da vida. Então nós podemos dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus nessa forma, nesse passo a passo, nesse algoritmo, né, diríamos, de que esse oxigênio divino chega até a nossa mente para iluminar os nossos pensamentos e ao mesmo tempo experimentar a vontade de Deus sendo feita através das nossas vidas. Isso é tremendo, irmãos, porque nós não estamos soltos, nós não estamos alheios no mundo, mas temos um Deus que controla até a nossa respiração. E Deus, ele sabe exatamente de que precisamos para vivermos e vivermos de forma feliz, porque o nosso Deus planejou algo muito melhor para a nossa vida, porque Ele nos ama. Então a Escritura é inspirada por Deus, mas além disso ela é útil para o ensino, queridos. As crianças não nascem já sabendo de tudo, mas elas precisam ser ensinadas, e nós precisamos pedir a Deus a graça e a sabedoria de ensinar para elas, de ler a Bíblia para elas. Então ela é útil para o ensino, transmissão de ensinamento, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, não só coisas pequenas como aprender a ler, mas muito mais a capacidade mental para resolver problemas na vida. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes encontramos adolescentes que, sinceramente, se ficarem sozinhos, não sabem resolver nada. Mas é necessário que a mãe, que o pai ensine de forma clara e nesse passo a passo poder trazer essa educação tão necessária através da palavra de Deus. Claro que a igreja é espiritual, nós sabemos disso, é muito espiritual, mas a igreja também é um lugar de ensino, de moldar o nosso caráter, de tratar bem o próximo, de ter um bem falar, de
Pedir a Deus que nos dê uma mente sadia. Não é só uma coisa de crente, irmãos, mas é uma coisa de um cidadão normal, natural, que precisa das orientações de vida. E isso precisa ser feito desde o início, desde que os netos nascem, desde que o seu filho nasce, para que você entregue, consagre o seu filho, consagre o seu neto, traga a igreja. Mércia estava falando comigo já para no Natal a gente batizar a neta. Claro, vamos fazer isso em nome de Jesus. Isso é ótimo, isso é bom. Isso ajuda aqueles que vêm depois de nós. E no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, queridos. Repreender não é coisa ruim não, vale a pena. Repreender, chamar atenção. Repreensão para correção, para educação na justiça. Muitos irmãos atribuem a Bíblia a algo religioso. A Bíblia é algo dos judeus, é um livro de religião, e por conta disso desprezam o conhecimento da Bíblia. Mas a Bíblia tem a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito. Eu fico pensando, irmão, se o texto é escrito dessa forma, a fim de que o homem de Deus, então nós temos o homem de Deus e o que não é de Deus. E nós não temos culpa disso. Se dependesse de mim, eu ia dar uma declaração de pertencimento a todos os homens, de forma boazinha, para que todos soubessem que você pertence a Deus, mas eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder, porque só Deus sabe quem Ele realmente quer que seja dele. E muitas vezes a gente vê um evangelho invertido. Queira Deus, né? Venha para Cristo. E eu diria, não, irmãos, não queira Deus e não venha para Cristo, porque se Deus quiser, Ele vai lhe buscar aonde você estiver. Não é essa a ordem. Não, venha, quem estiver aflito, venha, Jesus está te chamando. Não é você que vai querer, queridos. Não fui eu que quis, mas foi a força de Deus, a influência do Espírito Santo que me trouxe e que fez com que eu estivesse aqui agora pregando a sua palavra. Porque Deus é Deus. Nós não adoramos um deusinho que precisa ser agradado, mas nós temos um Deus que manda em tudo, queridos. Se você nunca sentiu temor a Deus, o nosso desafio é para que você pede a Deus para ter temor, respeito e valorizar o Deus que criou todas as coisas. E fique calmo e tranquilo, porque se Deus te quiser, Ele vai te buscar onde você estiver. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é Deus perfeito. E o que Ele quer é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos de pessoas hoje que sejam menos religiosas e muito mais orientadas e ensinadas por Deus. Porque Deus não é uma religião. Se você acha que aqui estamos para praticar uma religião, você está enganado. Nós estamos aqui para agradar a Deus, porque Ele nos chamou para isso, porque Ele quer o nosso louvor, a nossa gratidão. E nós não fazemos isso só porque somos bonzinhos, mas é porque Deus é Deus. Deus cuida, Deus interfere na nossa vida. E a palavra de Deus é, queridos, a melhor coisa que Deus deixou para nós. É a Bíblia. Não é à toa que hoje estamos comemorando o dia da Bíblia, sabendo a importância desse livro. Desafiamos você a tê-lo. Leia, pede a Deus, busca a Deus, e que Ele possa te ouvir e mudar, porque Deus, Ele é um perito em mudar a vida das pessoas. Se eu perguntasse aqui quem foi mudado por Deus, certamente muita gente levantaria a mão. Testemunho como esse que nós ouvimos agora, de uma senhora que veio aqui, que nós oramos, que foi dada como uma pessoa que estava com câncer,
Mas não foi apenas uma palavra, mas com exames feitos, a mãe de Átila. E agora chegar e dizer que desapareceu tudo, queridos. Aí você vai dizer, agora o pastor Alcimar está curando. Isso é heresia, irmão. Não tem nada a ver com isso. Toda a glória é para Deus, viu, Átila? Glória a Deus, porque o Deus a quem servimos também cura. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu queria, irmãos, somente concluir dizendo, queridos irmãos, valorize a Bíblia. Coloque a Bíblia na sua casa, não aquela posição aberta no Salmo 91, porque isso aí não tem efeito nenhum. A gente vai na casa de algumas pessoas, tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 91, como se esse salmo fosse o mais poderoso da Bíblia. Mas deixe essa Bíblia entrar na tua vida, deixe que essa Bíblia mude o teu ser, a tua vida, o teu coração, e você verá que vale a pena ainda buscar a Deus, porque o melhor lugar onde podemos estar é na presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele nos faça sair daqui com novas direções. Eu agora vou mudar a minha vida. Não é ser um religioso, mas é buscar com mais precisão o que é que Deus tem para mim. Eu deixaria esse desafio nessa noite, que você saísse daqui pensando, por que é que Deus me criou? Por que é que eu vim aqui nessa noite, nessa igreja? O que é que tu queres na minha vida, Deus? Brigue com Deus, lute com Deus como Jacó fez, para que você entenda o propósito da sua existência. E eu garanto que a sua vida vai mudar, porque Deus é o Deus da mudança. Que Ele nos abençoe e que o nome dEle seja glorificado, meus irmãos. Obrigado, ó Pai, por essa noite, por essas palavras que certamente encontrarão lugar no coração, na mente e no entendimento de muitas pessoas. E que Tu possas se revelar a estas pessoas, suas vidas mudem, que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.